Olá, comunidade! Olá, comunidade! Bem-vindo a mais um episódio do nosso Comunidade em Diálogo. Hoje, o nosso episódio vai ser com um formato um pouquinho diferente. Na verdade, temos duas grandes mudanças. Hoje, o Leandro, infelizmente, não pôde estar com a gente, por motivos pessoais. Ele precisou se ausentar, mas fica aqui o nosso abraço para o nosso amigo Leandro. E o nosso entrevistado está um pouquinho distante daqui. Nosso entrevistado está lá no Rio de Janeiro. É um professor que que me acompanha no curso de pós-graduação, professor Luiz Guilherme. Professor Luiz Guilherme, ele é formado em psicologia, terapeuta em família, mestre em prevenção e assistência a drogadependências pela USLA Buenos Aires e Universidade de Duesto, em Bilbao, formado em abordagens mistas, equipe Lester, Lubor Sky, coordenador, professor e supervisor do curso de pós-graduação de transtornos afetivos da PUC-Rio, profissional certificado pela ABAD. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença no nosso Comunidade em Diálogo. Eu que agradeço, Pablo. Estou aí à disposição de trocarmos essa ideia. Muito bom. Professor, o senhor já está dentro da área, né, da dependência química, já trabalha com educação há um certo tempo. Conta para nós um pouquinho como que o senhor começou a trabalhar com dependência química. Olha, eu tive uma mudança na minha vida, né, Pablo, de escolha de carreira, né? Eu nunca imaginei na vida que eu ia trabalhar com ciências humanas, ciências médicas, né? Eu sempre fui ligado muito à matemática, né? E cheguei a ingressar na Universidade de Engenharia e de Uhum, economia. De economia eu fiz bastante tempo, né? E trabalhei no mercado financeiro, né? Comecei a trabalhar muito cedo e trabalhei em alguns bancos e em bolsa de valores, né? Gostava muito até, inclusive, né? Mas aí, conforme eu digo, né? As tramas do destino, né? Me levaram para o estudo da psicologia, né? E então, desde que eu tenho 27 anos, eu comecei a trabalhar com a saúde mental, né? E mais especificamente nesse campo das dependências, né? Aqui no Rio de uhum, Janeiro, que era um território, conforme eu costumo dizer, deserto de profissionais, completamente despovoado, né? E até por isso eu, muito recém-chegado à área, tive uma grande oportunidade de trabalhar num lugar espetacular, né? uhum, E infelizmente nós não temos mais esse lugar vivo, vamos dizer assim, né? E também, lamentavelmente, esse lugar não foi replicado no Brasil, né? É, Era um lugar que devia ter sido replicado, né? E aí eu acho que em meio à tramitação, né, Pablo, da reforma psiquiátrica, né, que você acompanhou bem, né? uhum. Nós tivemos como a reforma psiquiátrica é uma coisa maravilhosa, já vou adiantando, Sim. mas tivemos algumas reações adversas, vamos dizer assim, né, de falta de leitos, por exemplo. Esse lugar que eu trabalhei, que chamava-se CREDEC, né? Centro de Recuperação para Dependentes Químicos, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, não houve essa replicação, que, aliás, uma péssima questão de planejamento de saúde pública, né? Mas, enfim, você me perguntou como eu comecei, e foi assim, né? Não, muito bom, bacana. Então você passou aí pelas fases de transição aí da dependência química. E quando começou, o senhor começou no Rio de Janeiro mesmo, né?
Comecei no Rio de Janeiro no Rio de mesmo, Janeiro. né? E lá, e ser no Rio de Janeiro, uma cidade, né, grande porte, e ainda era um campo desprovido de profissional, né? E você começou, então, dentro da psicologia, já buscando a dependência química. Já foi o Deixa eu dar uma seu objetivo. explicação, até no que você falou aí, que é uma coisa muito importante, né? Nós escrevemos um livro, viu, Pablo, que foi publicado em 2022, né? Que chama-se Dependência Química, uma história a se tratar, né? E, assim, eu me orgulho muito de ter escrito esse livro com a Hum, doutora Selene, né? E nós fizemos assim uma grande pesquisa, né? E aí cabe, dentro dessa pesquisa que nós fizemos, além do estudo mesmo, né? De revisão bibliográfica, vamos dizer assim, né? Nós fizemos diversas entrevistas e uma delas foi com o doutor Raul Caetano, um hum, brasileiro a quem devemos nos orgulhar muito, seu colega psiquiatra, né, que se saiu do Brasil muito cedo, né, porque ele queria estudar epidemiologia, imagine você, Pablo, e não havia aqui no Brasil uma, uma oferta acadêmica disso, né? hum. E aí eu acho que ele foi para a Inglaterra num primeiro momento e vive radicado nos Estados Unidos há muitos anos, né? O Raul, na entrevista que ele me deu, foi no intervalo de congresso, em Hum, 2018, aqui na Santa Casa, no Rio de Janeiro, uma daquelas belíssimas janelas da Santa Casa. O Raul falou uma coisa muito importante sobre essa sua intervenção, né? Que aqui no Rio de Janeiro, não sei se você sabe disso, que você é muito moço, muito jovem, né? Nem É, tanto, nem tanto. nos anos assim, 1960, 1970, 1980, havia um predomínio massivo, Pablo, da psicanálise. Então, Hum, todo profissional como você, formado em medicina e em psiquiatria, ia fazer formação em psicanálise. E isso atrapalhou muito, de certo modo, o olhar, né, o olhar e o investimento profissional na área de dependência química, porque quem fazia psicanálise geralmente não queria tratar desse tipo de patologia. entendi, entendi. Então, a questão da. Você falou a gente falou um pouquinho do dependente químico, do adicto. Eu sei que é um tema que você gosta bastante, né? De terminologia, né? Hoje a gente fala, a gente usa, que é mais, usa mais o transtorno por uso de substância, mas se eu falar adicto, se eu falar dependente químico, eu tô certo? Tá tudo Mudou bem, alguma tá tudo coisa? Tá bem, tudo tá tudo bem? bem. São preferências que as pessoas têm, Pablo, Certo, é, entendeu? De falar de tá. um jeito ou falar de outro, né? Tá, que tem algumas pessoas que pegam, né, buscam, segue uma linha um pouquinho diferente, segue essa linha, outros seguem outras. Então, assim, só para a gente deixar alinhado isso daí. E na graduação, professor, é, tanto na graduação, tanto da enfermagem, quanto da psicologia, quanto da medicina, a gente vê hoje, né, na formação desses profissionais, esse tema sendo abordado, a dependência química sendo abordada dentro da graduação? Infelizmente não, Pablo, né? Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, né, uma professora assim muito importante da PUC do Rio de Janeiro, né, que foi assim quase que uma mentora minha, viu, Paulo? Eu queria falar assim com pleno reconhecimento, né, da professora Eliana Freire, porque nos anos 80, eu comecei a trabalhar ainda nos anos 80, em 1989, nós não tínhamos, viu, Pablo, quase nenhuma literatura em português
para nos nortear, para nos referenciar. Uhum. E Isso a é muito professora recente, né? Eliana, que tinha estudado nos Estados Unidos, se formou nos Estados Unidos, fez mestrado lá, e o marido dela também era um professor da PUC da área de computação, viajava muito, e era a nossa fonte bibliográfica, né? Então nós tínhamos assim muito pouca literatura, né? E além disso, a Eliana, por ela ter vivido essa situação do alcoolismo pessoalmente, né? Ela trouxe para a PUC, né, todo o conhecimento dela e criou uma carreira, uma disciplina eletiva, Pablo, Uhum. de alcoolismo e toxicomania, era como se chamava, viu, Pablo? E tem Toxicoma. 41 anos isso, em 1985. E vários alunos, vários profissionais que nós temos hoje na área de dependência química chegaram por conta da Eliana. Eu já conheci a Eliana dentro do trabalho, dentro do CREDEC, do Uhum. Centro de Recuperação para Dependência Química, que eu citei, né? E ela também era uma pessoa muito preparada, vamos dizer assim, né? E muito mais do Uhum. que nós, muito mais que a equipe toda, né? Ela e o nosso diretor eram figuras assim extremamente preparadas e que nos prepararam à luz deles, né? Então, Uhum. respondendo a sua pergunta, é muito difícil isso ter na universidade, É. principalmente no que tange à graduação. Quero ressaltar que recentemente foi criada uma liga de dependência química aqui na PUC do Rio de Janeiro pela professora Gisele Aleluia, né? E, inclusive, eu estou incentivando muito essa liga, né? Pra você ter ideia, eu chamei 3 deles para escreverem um artigo comigo e com a Uhum. professora Daniela Zibenberg, né? Isso incentiva bastante mesmo. E chamei 4 deles para escreverem um prefácio do volume 3 do nosso livro da PUC. Eu aproveito aqui o ensejo para divulgar. Nós publicamos um livro no ano passado, dividido em 3 volumes. O primeiro volume saiu em Uhum. setembro, no Congresso da BEAD. O Sim, eu segundo tava sairá lá. agora em maio, né? E o terceiro vai sair em novembro. E aí eu espero que o Ah, que... Pablo venha visitar o Rio de Janeiro no dia do nosso simpósio aqui. Mas no lançamento do primeiro eu tava lá. Você Eu estava peguei o lá, você estava autógrafo. na Eu sei que BEAD. você tava na, e você tava na mesa dando autógrafo, né? Estava na mesa Eu dando peguei ele. autógrafo. Eu e a professora Gisele Aleluia. É, isso aí, eu tava lá também. E eu perguntei isso sabendo a resposta, porque né, eu tenho duas graduações, né? Eu fiz a graduação de enfermagem lá em 2003, formei em 2003, e realmente na enfermagem o assunto passou batido, não foi abordado em nenhum momento. Na graduação em medicina também, me formei em 2020, também não me lembro, não me recordo de ter dentro na graduação, né? E na pós que eu fiz em psiquiatria também é um assunto muito pouco abordado, uma grade muito pequena. E a gente acaba realmente tendo que fazer né, uma subespecialização para poder, né, ter conteúdo sobre o assunto. Então, realmente. E é um assunto que teria que ter um peso maior dentro da graduação, porque a gente sabe o tanto de, né, a epidemiologia da doença, né? A epidemiologia da doença hoje, né, como está, né? Então, assim, é uma doença que é prevalente na população brasileira e que realmente a gente tem que tem que ter um olhar e tem que ter uma formação para quando a gente sair da graduação, a gente está apto a lidar com esse profissional, com esse profissional, não, com esse paciente, né? Porque esse paciente é o que chega quando a gente se forma, principalmente na área médica, a gente vai trabalhar em pronto-socorro. Isso.
né? Vai trabalhar em pronto-socorro, vai trabalhar em unidade básica de saúde. E é lá que é a porta de entrada do sujeito pro sistema público de saúde. Isso, Então ele isso. vai estar no pronto-socorro, ele vai estar na unidade básica. Então a gente tem que ter pelo menos um conhecimento, um mínimo de conhecimento para poder lidar com esse sujeito, né? E, professor, falando um pouquinho sobre formação, a gente viu, né? A gente sabe que hoje o profissional psicólogo, o médico, o enfermeiro, né? O terapeuta ocupacional, que são formações, né? São bacharelados. A gente tem outros profissionais que se formam também, né? Dentro do tratamento da dependência química, que é o terapeuta, né? Esse Isso. terapeuta, essa formação, ela é válida? Como que era feita essa formação desse cara? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. E eu já adiantei um pouquinho a resposta quando eu falei que houve uma recusa, né, dos profissionais com preparo formal, Pablo, Ah, fossem eles psicólogos, médicos e psicanalistas, né? Diria assim que o most of, a maioria, não não, se entusiasmava muito assim de tratar a dependência química, né? Pelos resultados, que não eram bons, né? E pela falta de aderência, né, Pablo, dos pacientes. uhum, Você que é médico aí, né? Você sim, deve ter estudado muito no teu internato essas doenças plurimetabólicas, me corri se eu estiver errado, né? Colesterol alto, sim, diabetes, faz quando sentido. junta tudo isso, né? Aham, Você, como médico, sabe que é muito difícil o paciente aderir, né? E nós temos até um. Depois eu preciso mandar esse artigo para vocês, aí você pode mandar para a tua audiência também, de um professor que nós teve aqui e nos deu uma instrução maravilhosa, mais de 20 anos atrás, chama-se Tommy McLellan, e a esposa dele, a Dani Carriz, lá da Pensilvânia, ele escreveu um artigo justamente comparando, né, Pablo, a aderência do paciente adicto com os pacientes com doença plurimetabólica. hum, Eu, por exemplo, que eu tenho glaucoma, eu tenho que pingar uma gota em cada olho toda noite. Glaucoma é a maior causa de cegueira, né? E assim, você como médico sabe disso, que todo tratamento de doença crônica crônica. é Uhum, difícil o paciente aderir mesmo, né? sim, Então houve uma recusa desses profissionais com preparo formal de atender esses pacientes e o Sérgio Paulo Ramos, professor lá do Rio Grande do Sul, fala muito bem sobre isso, né? O Rio de Janeiro, especificamente, ficou entregue à mão de leigos, né? uhum, E só que isso tem duas razões de ser. Primeiro, assim, eu quero ressaltar que não foi só o Rio de Janeiro, né? São sim, Paulo, Rio Grande do Sul, os grandes centros também. Só que em muitos desses grandes centros há a registrar São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia, nós tivemos assim corajosos empreendedores da área médica, da área de saúde mental. Mas mesmo nesses lugares havia uma carência de profissionais. E aí, baseado no que houve nos Estados Unidos, Pablo, uhum, em 1950, com a instituição do método Minnesota, que trouxe pessoas que estavam em recuperação no AA para poder fazer parte dos seus quadros, e isso deu muito certo, né? E o Brasil, de alguma maneira, importou isso, né? Então, muitas pessoas que eram recuperandos, vamos dizer assim, né? uhum, Fossem eles adictos ou co-adictos, né? Ou familiares, né? Começaram ainda nos anos 80 a ter cursos de formação de conselheiro, né? E eles passaram a atuar na frente, mas só ressaltando e respondendo
muito cirurgicamente a sua pergunta, isso não há um reconhecimento formal disso enquanto uma profissão, tá? Não é uma profissão, né? É. Certo. E hoje continua sendo pessoas leigas se formando. Não, hoje a gente tem muito mais gente com preparo formal, né? E Não, não, aí formando como terapeuta? tem gente, mas tem menos, Tem menos. né? Tem menos porque a gente tem muito mais hoje pessoas com preparo formal que se interessam em trabalhar com a dependência química. Eu diria que isso, Pablo, a partir dos anos 1990, meados de 1990, nós tivemos uma grande escalada disso aí, Uhum, né? sim. É, porque eu trabalho com comunidade terapêutica, né? Eu Sim, atendo comunidade terapêutica. E o que a gente acaba vendo, eu acho que esse movimento é um movimento que é dentro da dependência química, né? É muito comum, né? É o adicto, né, a pessoa que tem um transtorno por uso de substância acabar se envolvendo, né, com o próximo e acaba se envolvendo com o tratamento e acaba se querendo se profissionalizar dentro da área. Isso é muito comum ainda, né? isso, Acho que isso. na época esse Uhum. movimento ainda continua. E a gente vê o, os próprios os próprios sujeito que está internado depois que ele conclui o tratamento, ali passa o tempo, né, de tratamento, 3, 6 meses, ele acaba vindo procurando cursos de formação de terapeuta, né, em dependência química e acaba ficando dentro da própria instituição que o acolheu, né? Esse movimento ainda, pelo menos aqui em São Paulo, é bastante comum ainda. Eu acredito que dentro nos outros municípios também seja. Sim, sim, Lógico, sim, sim. né? A gente tem os profissionais que trabalham dentro das comunidades terapêuticas, né? Médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, né? Então a gente tem os outros profissionais, mas esse movimento de se formar depois que concluir um tratamento e ficar ali dentro é bastante comum, Uhum. né? Dentro da pós-graduação, professor, a gente tem, né, hoje, dentro, né, tanto na medicina quanto na psicologia. Hoje, até na enfermagem também, tem alguns cursos também de pós-graduação em dependência química, né? A gente tem os cursos. Esses cursos, eles estão, como é que eles estão sendo feitos? Eles estão preparando os profissionais adequadamente? Existem erros ainda que precisam ser corrigidos? Você diz curso igual a esse da PUC, Isso, porque assim, dentro da graduação a gente sabe que não tem a formação, né? Não prepara tirando, o sujeito. tirando, tirando aqui a PUC que eu posso falar que tem hoje, Que né? tem, hoje vocês têm Algumas outras isso. eu diria assim que na USP, na Unifesp, na PUC de Porto Alegre, na PUC do Paraná, né? Temos aí algumas universidades, mas a grande maioria não. A grande maioria não Na tem. Universidade É Federal da bastante. Bahia, nós temos também. É, Mas diga, diga. o senhor deu exemplos aí só das federais, das públicas, né? Nas privadas, acho que já de vocês aí, né? Uhum. Então é isso. Hoje a gente sabe, tendo, né, esses cursos de pós-graduação que trabalham, né, especificamente com a dependência química. Você vê o que precisa melhorar, o que precisa ser feito, se tem erros que a gente precisa estar sanando. Olha, excelente pergunta, Paulo. Eu acho que a gente vai é, se esbarrar sempre com desafios, né? Por exemplo, essa coisa dos estágios que a gente tem hoje, né? São coisas assim que eu vejo que a gente cada vez mais precisa aprimorar, né? Ter uma parceria mais próxima mesmo, né? Uhum, Com as clínicas, enfim. E nós estamos aí com um projeto ambicioso, né? De, de
de fazer uma rede de atendimento, né? E, obviamente, aí eu vou contar com o Dr. Pablo para isso, né? Sim, A sua estamos à experiência, disposição. e a sua competência, né? A sua vontade de trabalhar nisso, né? Para fazer isso uma grata satisfação, é até dentro disso que a gente está fazendo aqui agora, né, Pablo? O Sim. online está facilitando muita coisa, né? Então, ontem eu falava uma, com parte da nossa equipe de supervisores, né? Uma ambição, né? Um sonho assim. A gente está podendo atender um cara que mora no Acre, que mora no Uhum. Oiapoque, que mora no Sim. Chuí, que mora no Rio Grande do Norte, né? Então, acho que tudo isso vai ser possível, mas desde que a gente tenha, eu até citei para elas um exemplo, né? Não vou citar o nome da empresa para não trazer problemas, mas eu ouvi um cara, dono de uma empresa do varejo, né, dizer que a primeira vez que ele quebrou foi que ele recebeu uma grande encomenda do Hum. produto chefe dele, né? Acho que só tinha até um produto ele. E ele ficou entusiasmadíssimo com aquela encomenda de uma grande loja, né? Só que ele, não, é tipo assim, vamos imaginar, a grande loja encomendou 1.000 peças e ele só tinha condições de produzir 100 peças. E ele quebrou assim. Então, eu acho que a gente não pode dar um passo errado sem ter a estrutura para isso. Uhum. Então, eu acho que um dos desafios é esse. Mas eu vejo assim, sou muito grato, viu, Pablo? Porque outro dia mesmo tínhamos uma clínica aqui no Rio de Janeiro, conveniada a nós, que a direção médica e a direção da psicologia estava na mão de ex-alunos nossos, Olha só, entendeu? bacana. Então eu acho que isso nos orgulha muito, né? Uhum. É claro que aí entra todo o mérito do aluno também, né? Uhum. Sim. E então esse aluno que está se formando hoje, ele está preparado para atender o dependente químico. Ele sai Essa é uma pergunta ambiciosa sua. Eu diria que vai depender do aluno, né? como Porque toda. assim, Pablo, não adianta muitas vezes o cara vir em busca da chancela da PUC, que sabemos que é enorme, né? Uhum. Mas não conseguir, não estar assim, vamos dizer assim, investido, né, Pablo, na em realmente, é, sabe, como é que se diz? Estudar, né? Procurar fazer o que é preciso, né? Eu tive uma aluna pouco antes de vocês aí, eu acho que ela entrou na turma de 2024, uma aluna extremamente voluntariosa. Pra você ter ideia, ela Uhum. participou da escrita de 4 capítulos desses livros aí que a gente está lançando, desse livro que está dividido em 3 volumes, né? Então, assim, são pessoas diferenciadas. Não é qualquer Uhum. aluno que vai poder fazer isso, Sim, né? sim, E tem sim. alunos que, infelizmente, vêm em busca da chancela da PUC, mas não se dedicam o suficiente, o que deveriam, né? Uhum. Sabe? E só fala um pouquinho da pós-graduação de vocês, que é onde eu estou hoje inserido. Ela sempre foi uma pós-graduação multiprofissional? Que já Sempre foi começaram? Sempre foi? Que ela tá dentro do curso da psicologia? isso. Está dentro do Ela curso da tá psicologia. É. dentro da área da psicologia. E aí É. vocês montaram ela multiprofissional. É até legal a sua pergunta que me É remete. porque realmente, assim, não são todas, né, que a gente É, encontra, assim. é. Porque Mas a para tua. nós profissionais é excelente. É Uhum. um excelente aprendizado. Mas é muito boa a tua pergunta que me remete, né, Pablo, à fundação do nosso curso, né?
O nosso curso seria um curso de extensão, né? Pedido pela professora Eliana Freire, que eu citei, e ela pediu a mim, ao Marco, e que nós estivéssemos sob o guarda-chuva do professor Zé Mauro Braz Lima, na época, um professor do Instituto de Neurologia daqui da UFRJ, né? E nós fomos nos encontrar num shopping aqui no Rio de Janeiro, porque o Zé Mauro estava acompanhando a filha, então adolescente na época, e, e aí nós começamos a conversar, e o Marco Aurélio teve a ideia de não ser um curso de extensão, e sim de pós-graduação, né? Então, isso foi em 2006, e a nossa primeira turma completa 20 anos no ano que vem, né? Uhum. 2007, 2027, né? Então, eu acho que nós vimos assim nos aperfeiçoando, entendeu, Paulo? Acho que a Uhum. ideia basicamente é essa. Uhum. Muito E bom, uma muito coisa bom. interessante, não sei se eu vou conseguir te precisar isso aqui agora, eu vou tentar aqui. Mas nós temos, assim, no nosso curso atual, né, algumas pessoas, Pablo, no corpo Hum. docente, né, que foram nossos alunos. Uhum. Então, isso é uma razão assim de grande orgulho nosso, né, de ver que nós estamos caminhando bem. É claro que tudo isso, né, Pablo, eu sou muito assim, é, vou conseguir, sim. Sou muito assim de apostar nas pessoas, né? Uhum. Olha aqui, Sim. deixa eu te dizer. Uma, cerca de umas 5 ou 6 pessoas atualmente, Pablo. Isso é muito São, legal, é né? muito legal. É um número considerável. É, né? É um número E, considerável, sim. e até a professora Andresa diz que eu sou uma pessoa que gosto de oportunizar as pessoas, né? E de fato sou. E, e assim, a mãe do Dr. Roberto Martins, meu sócio psiquiatra, seu colega, ela fala uma coisa muito legal, né? Que existe a qualidade e aí você tem o defeito da qualidade, né? E existe o defeito e a qualidade do defeito. Então, dentro dessa minha qualidade de oportunizar, seguramente eu cometo erros, né? Mas continuarei me aperfeiçoando em oportunizar, porque eu acho que é bem legal. Nossa, isso é muito bom. É muito bom ouvir isso, né? Aham. Bacana. É bom saber que tem pessoas que acreditam, né? Que É, acreditam no próximo, né? isso. Isso é muito bom. E o profissional que se forma hoje, né? Ele consegue atuar, professor, dentro dos diferentes meios dentro dos diferentes meios de trabalho, como CAPES, comunidade terapêutica, na rede hospitalar, Eu acabei de falar na aí, rede né, privada. de situações como essa, né? Além disso, também eu quero dizer que isso acho que a gente está precisando melhorar, né? Que assim, é diferente, né, Pablo? Você que estudou uma categoria de ponta na medicina, que é a psiquiatria, né? Você deve ter observado isso, né? É diferente, muitas vezes, o profissional que vem fazer um curso desse e que tem uma ambição maior acadêmica, né? Sim, Ou é seja, de diferente. fazer mestrado, doutorado, né? Mas eu quero acreditar que a gente pode melhorar mais ainda nisso, né? Eu diria para você que nesses quase 20 anos, nós tivemos assim uma meia dúzia de alunos que foi para esse lado, né? E então eu acho que a gente precisa divulgar mais isso, divulgar essa possibilidade, até porque a pessoa está dentro da PUC e temos vários professores pesquisadores, né, que são chamados
fazem parte, né, do chamado quadro principal de professores, entendeu, Pablo? Da graduação, Uhum. né? Então já é um meio caminho andado. Sujeitar ali, é claro que ele vai ter que mostrar para um desses professores, pesquisadores, que ele tem aptidão, né? E depois Uhum. passar na prova de inglês, de redação, enfim, e ter o seu projeto aceito. Mas é uma coisa que eu vejo com muito bons olhos. Então, respondendo mais especificamente a tua pergunta, né? Um futuro acadêmico, um futuro clínico, um futuro institucional, eu acho que são possibilidades bem grandes que a gente tem nisso aí, Uhum. né? Sim. É, o profissional que está dentro aí né, do ensino aí, ele tem realmente possibilidades de várias áreas, né? Então tem uma formação técnica muito ampla, né? Isso. E além da formação técnica que o sujeito ele tem que ter, né? Mais assim, o pessoal que ele tem que trazer para a dependência química, além da formação técnica, ele tem que ter o que mais? O senhor acha que é importante? Excelente, excelente pergunta, né? Você já aí do alto da estatura, da tua experiência, da sua profissão, você já deve saber. E eu acho que a pessoa precisa ter algumas qualidades pessoais, né? Eu acho que tem que ter uma situação de educação em primeiro lugar, viu, Pablo? Eu acho que a pessoa Uhum, tem que se refinar no seu, no seu traquejo social, né? De tratar as pessoas. Não estou falando de nada de elitismo. É a capacidade de saber que você está tocando outra alma humana, né? Então você tem que ter esse traquejo, né? Traquejo espiritual também, né? uhum, E ética, muita ética, né? Porque a proximidade que se lida com as pessoas, né? Então você tem que ter ética, educação, caráter, né? Então acho que são qualidades que o profissional precisa ter, né? Além do que é chamado hoje no corporate, no meio empresarial, no meio de negócios, que eles chamam de soft skills, de hard skills, desculpa, que é a capacidade técnica, o conhecimento científico, né? Tudo que o Pablo estudou de uhum, psicofarmacologia, que ele aprendeu sobre os remédios, de quando se deve, quando não se deve, das reações adversas, de como se informa o paciente, como se trata o uhum, paciente, né? sim, Então, acho que tudo isso você levantou bem aí, de para além do conhecimento técnico. E outra sim. coisa, que no empresariado chamam de hard skill, os soft skills, né, que é a capacidade de se relacionar com as pessoas. Eu acho que isso Uhum, começa dentro do próprio curso. A gente vê, sim. entendeu, Pablo? Dentro De- do próprio curso, muitas dificuldades dos alunos, entendeu? E muitas potencialidades também. Diga. uhum, sim. Isso, como acho que hoje, como lá atrás, como o senhor falou que a gente precisa ter isso, né? Isso é um pouco de preconceito ainda de lidar com um profissional, com a pessoa com dependência química? Você acha que ainda a gente tem esse preconceito, como tinha lá atrás? Olha, como tinha lá atrás, seguramente não, né? Senão acho que nós não estaremos nem Não aqui, teria nós não estaremos, não evoluído teria assim, né? tido o prazer de conhecê-lo, né? E de conhecer várias outras pessoas incríveis que eu venho conhecendo nesses quase 20 anos, né? Mas eu acho que ainda tem sim, Pablo. Eu ainda vejo isso, né? E, e é interessante até essa tua pergunta que me remete, né? A questão até da AIDS, né? Que aí eu acho que o preconceito é muito maior, viu? Mas que vem diminuindo também, Uhum, né? Eu me lembro de um filme que eu não sei se a nossa audiência viu aqui, mas recomendo seguramente, que é o filme Filadélfia, né? Filadélfia. Filadélfia, Oscar do Denzel Washington em 1993, se eu não me engano. Não, do Denzel não, do Tom Hanks. O Denzel devia ter ganho também como coadjuvante.
O Tom Hanks ganhou 2 Oscars seguidos, né? Hum, Pelo Philadelphia e pelo Forrest Gump. Então, no Philadelphia aparece ali todo o preconceito muito bem interpretado pela advogada da empresa, né? uhum, Contra o funcionário soro positivo, né? E então eu acho que existe também, é menor, como eu chamei a atenção, mas uhum, existe esse preconceito, sim. certo. E caminhando agora para o finalzinho, professor, que o senhor tem compromissos aí, como é que está o futuro hoje da educação dentro da dependência química? Como é que o senhor vê? Com... Eu vejo com muito bons olhos, principalmente daqui do meu lugar, né, o Pablo. Mas eu vejo assim, vou até citar assim alguns lugares, né? Então, a Universidade a URGS, que os gaúchos chamam assim com esse sotaque de URGS, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, ela tem um trabalho de pesquisa espetacular Eles nessa têm, né? área. Espetacular, Isso. não é coisa pequena, não. Vejo na Unifesp também, com o professor Ronaldo Laranjeira, na USP com o Greia, né? Na UFRJ aqui com o Projade, nós lá, então, enfim, vários lugares do Brasil, e isso é muito grato para mim, né? Que quando comecei, falei aqui já que isso era um deserto, né? Uhum. Então eu acho que o futuro é bom, tá? Eu acho que eu me orgulho muito, viu, Pablo, de fazer parte de todo um pioneirismo, né? Na área de tratamento, na área clínica e na área acadêmica também, né? De Uhum. estar formando pessoas, né? Eu acho que isso assim é de um valor inestimável, tá? Sim. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, mas eu acho que a gente precisa, até saindo, né? Isso aí que a gente está fazendo aqui agora é maravilhoso, né? Esse Sim. seu, essa sua coragem empreendedora aí também, que eu acho que vai alcançar pessoas, né? E já de Vai antemão isso aí, me estimular coloco, pessoas, né? me coloco à disposição da audiência, né? Para a gente poder estar estendendo, né? Tudo que não aconteceu, né, Pablo, com o Credec, eu acho que a gente pode tentar estender, né, os tentáculos aí para chegar em lugares que nem pensavam em ter uma Uhum. formação, né? Uhum. Então eu vejo o futuro Não, com bons olhos, sim. não, bacana, muito bom, professor. Professor, eu acho que foi muito enriquecedor, foi muito bacana. Acho que a gente o senhor é uma pessoa muito rica, como o senhor mesmo colocou, tem um histórico muito grande aí dentro da educação. Começou lá com os toxicomas, né? Anônimos. Anônimos, começou lá atrás. Então a gente tem muito que aprender com o senhor. Gostaria de deixar o convite para um próximo Um bate-papo, prazer enorme, estarei à né? Para disposição. conhecer mais conhecer um pouquinho mais desse conteúdo que o senhor tem para trazer para Ah, nós e para nossa e só comunidade. reforçando o regionalismo, né, Pablo? O Toxicômanos Anônimos foi fundado em São Paulo, viu? Em 1978, uma coragem empreendedora de Olha lá, pouquíssimas pessoas, né? E no Rio de Janeiro só chegou em 1984, 6 anos depois. 6 anos depois. Então, São Paulo, como sempre, rolando a saída de bola. Bacana, que bom, professor. Muito obrigado mesmo, viu? A gente Como, agradece de coração. como diz no Martinho da Vila, feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa Essa é a terra. nossa É isso aí. terra. Isso Tá? aí. Muito obrigado mesmo, professor. O Leandro deixa um abraço para o senhor, Manda um pedindo abração desculpas para ele, novamente que ele tá? não pôde vir, tá? A Isso. gente agradece imensamente de coração a sua de ser dispôs do seu tempo com a gente. Aguardo o convite para a próxima. Um grande abraço para ele. E Muito aí, na obrigado, próxima, professor. até já pensando aqui, viu, Pablo? De repente eu É, convido uma outra pessoa, a gente faz uma isso, situação dinâmica, uma discussão,
Podemos fazer isso. Depois a gente combina isso com Vamos. calma. Tá Bacana. bom? Combinado, então. Gente, muito obrigado. Até o próximo.